Esta é a equipe de forças especiais da Coreia do Sul e entre todos eles, os 709 era o mais difícil de se juntar. Naquele grupo, havia uma cerimônia especial de promoção. Um cara com um punho ensanguentado. A cerimônia era lutar até restar apenas uma pessoa de pé. O combate mais puro pela sobrevivência. Mas um corpo cai no chão. E com isso, essa tradição estava sendo proibida por causa de uma pessoa. Isso porque todos os membros daquela unidade não podiam voltar ao trabalho. No total, levaria 448 semanas para que todos se recuperassem. Tudo isso por causa da aparição de uma pessoa. O cara com um sorriso psicopático pergunta se mais alguém quer brincar. Após esse incidente, todos no pelotão queriam sair. E o cara foi forçado a desistir de sua posição. Seu nome era Kim Jong-ok. Isso o tornou uma lenda. Mas foi assim que um soldado de forças especiais foi lançado na sociedade. Temos 3 anos depois. Alguém no trabalho é atingido no rosto com uma bola de papel. O chefe pergunta se ele acha que isso é um hotel para relaxar. Ele começa a jogar mais bolas de papel, dizendo que não faz sentido para ele estar dormindo durante o expediente. O cara, um pouco envergonhado, pede desculpas até ele perceber que as bolas de papel na verdade eram um monte de lenços. O cara soa o nariz novamente e diz a ele que é preguiçoso. Joga mais um na mesa e diz a Joe para jogá-lo fora para ele. As veias dos caras estão quase explodindo de raiva. Ele imediatamente pega seu telefone, vai online e começa a postar sobre tudo o que está acontecendo em seu trabalho. Ele começa a descrever toda a situação acontecendo neste local de trabalho. Não se importa nem um pouco em ser demitido, contanto que este cara pare pelo que fez, a boca dos caras está prestes a explodir, dizendo que há limites mesmo para o poder do chefe com isso. Ele joga a espuma na mesa e relaxa em sua cadeira, dizendo que aparentemente ele terá que continuar suportando isso, porque ele não pode matar este. Para Zulassen, se ele é um civil. Nesse momento, ele recebe uma notificação em seu telefone sobre este incidente. Ele lê algo sobre um escravo capitalista tendo uma segunda chance. Ele está todo confuso sobre esse projeto. Quando algo aparece em seus óculos, de repente, algum tipo de informação é carregada. Joe percebe que algo estranho está acontecendo. Ele está um pouco desorientado tentando se acalmar, até que alguma informação aparece em seus óculos. Com isso, uma interface aparece dizendo que o registro está completo. Ele seria o testador de nível 99. E a conexão foi feita, o protagonista se pergunta que diabos é aquilo. Ele sabe que é uma voz em sua cabeça. Quando ele tenta tirar os óculos do rosto, a coisa já está conectada com uma linha indo para dentro de sua cabeça. A voz o avisa para colocar os óculos de volta. Em 1 minuto ou ele será eletrocutado. E Joe se pergunta como algo assim poderia estar acontecendo. Ele sabe que foi a empresa que lhe deu esses óculos, mas não faz sentido nenhum. Naquele momento, alguém o chama, assustando-o. O homem realmente o assustou e ela pergunta se ele está bem. E ela disse que nosso garoto não parece muito bem. Quando ele tenta explicar sobre os óculos, a voz diz que ele não pode contar a ninguém. Então ele fica lá. Ele diz que é bom saber. E pergunta se depois do trabalho hoje, quando alguém os interrompe e questiona que tipo de atmosfera é aquela. Ele destaca que se eles forem sair, deveriam convidá-lo, porque ele sabe de um bar da grande vibração. Ele se aproxima da garota e diz lá os protagonistas têm muito trabalho, então os dois podem ir sozinhos. Enquanto nosso garoto está lá, morrendo de raiva, o cara diz que é culpa dele por ser tão incompetente. Joe não responde e o cara continua zombando dizendo que ele nem tem autoestima para se defender. Com isso, Soubiane diz que ela não vai conseguir se defender. Joe está lá, já querendo matar esse bastardo dizendo que ele tem sorte de estar no trabalho. Enquanto o cara ao lado dele diz que ele não entende por que tantas pessoas gostam desse perdedor. É quando a carga do sistema é completa. Ele ouve algo sobre receber uma missão e fica confuso. O sistema começa a analisar as pessoas ao seu redor. Enquanto a análise está sendo feita no cara, ele pergunta se o protagonista não vai dizer nada. É quando ele fica confuso e o cara pergunta que tipo de expressão é aquela.
A primeira missão havia sido dada. O chefe mostrou que sua casa havia sido selecionada como alvo. E a primeira missão era fazer o cara parar de xingar. Para segurar um telefone, o protagonista ainda estava confuso quando o sistema disse que haveria uma penalidade se ele não fizesse. João virou e disse ao protagonista que queria ter um papo rápido com ele no telhado. Enquanto nosso garoto se perguntava que tipo de situação estranha era essa. No entanto, a janela disse que ele tinha 10 segundos para completar a missão à medida que o tempo se esgotava. Ele se perguntava se tinha assinado algo na empresa autorizando isso. Ele começaria a se questionar se poderia haver uma câmera por perto. Ou se, por outro lado, ele estava apenas ficando louco. Com frieza, a penalidade seria aplicada. O agente julgou que estava prestes a perder 50. Ele encarava a tela, se perguntando se ele tinha uma câmera era no que ele estava pensando. Aqueles eram os dígitos de sua conta bancária. Ele pegou rapidamente seu telefone dizendo que algo assim não era possível. Provavelmente era apenas uma piada de mau gosto. No entanto, no momento em que ele abriu, ele viu que havia perdido metade de todo o seu dinheiro. Ele não conseguia desviar os olhos da tela. E gritou que isso era loucura. As pessoas no escritório pensaram que ele era o louco. Então ele se sentiu envergonhado, sem saber o que dizer. No entanto, Suon perguntou se aquele tiro era dirigido a ele. Algum tempo depois, eles já estavam no telhado. O chefe começou a bater no peito, perguntando se ele tinha perdido a cabeça. Eka pediu desculpas, mas o chefe continuou xingando, dizendo que ele não tinha ideia do que estava fazendo. Ele acendeu seu cigarro, dizendo para parar de pensar que era algo. Apenas porque ele malhava um pouco, e o que o irritou mais foi que nosso protagonista não parecia assustado, mas sim enojado. E disse a ele para salvar sua face no que pensava, querendo saber se ele achava que estava sujo, desde que ele tinha uma expressão de nojo no rosto. O que só continuava pensando que ele precisava se segurar. Ele pediu desculpas sabendo que esta era a única maneira de permanecer nesta empresa. Infelizmente, era a única opção. Até que alguém perguntou por que ele estava se segurando. Subiam estava ao lado dele perguntando se ele era estúpido. O que estava um pouco confuso ao perguntar por que ela estava lá. Ela apenas disse que a vida sob o capitalismo já era difícil o suficiente para ele ter que aguentar esse lixo de chefe. Ela mostrou um gravador dizendo que ele precisava aprender a passar a perna em chefes assim. Ambos estavam confusos enquanto ela dizia para ele não se sentir tão para baixo. E ela disse que o que precisava pedir desculpas não era ele. Ele olhou para Zuon e perguntou se ele concordava que ele não estava gostando disso. Ele imediatamente estendeu a mão, pedindo a ela para apagar aquela gravação. Então, Yan ficou assustada. Ela não esperava que o cara fosse atrás dela assim. No entanto, Jun-Yuk agarrou o punho do cara. Ele teve uma dúvida e perguntou se ele tinha perdido a cabeça. Ele gritou, mandando ele soltar. No entanto, o sistema reconheceu o comportamento agressivo e palavras em direção ao usuário. Jun-Yuk torceu o braço do cara e disse que assim não se faz alongamentos. No entanto, a missão foi dada agora. Ele teve que acertar o Adam dos caras e receberia um lucro de 200. Hook disse que ele era muito paciente, então ele não se importou quando o cara disse coisas. Mas isso só se aplicava a ele. O cara puxou o braço dele, dizendo que ele deve ter perdido a cabeça. E foi para socá-lo no rosto, perguntando se ele achava que podia aguentar. Hook facilmente desviou. O cara estava tão curioso. Ele deveria enfrentar isso, acertando-o em cheio na maçã de Adams. O chefe ficou ofegante, todo torcido. Yuk disse que como o chefe só falava besteira, ele precisava ser silenciado. O chefe caiu no chão como um tolo. Ele virou para Su e Yuan e pediu a ela um favor. A partir de agora, ela teria que fingir que não viu nada. E com isso, a primeira missão estava completa. O lucro de 200 seria aplicado. E naquele momento, ele estava muito feliz, dizendo que aparentemente as coisas estavam funcionando. Começou a se levantar, perguntando como esse bastardo ousou bater em um superior. O sistema então notificou que não houve mudança nas palavras ou atitude dos alvos, e mais do que isso, eles teriam que prosseguir para o nível 2 da missão, desta vez. Era para nocautear o cara para receber 500, o que pensou que a partir de agora, ele não se importava quem estava por trás dessas missões, ou mesmo qual era o propósito delas, porque ele estava se divertindo. Hong avisou que ensinaria uma lição agora.
e pulou em Hook para socá-lo. Hook pensou consigo mesmo que estava apenas suportando isso porque precisava de dinheiro. No entanto, ele parecia louco, dizendo que se pudesse receber dinheiro assim. Ele imobilizou-o com um estrangulamento que deixou o rosto do cara roxo. Ele disse a ele para relaxar. Tudo ficaria bem, porque logo estaria acabado. O tolo caiu de cabeça no chão. A missão foi um sucesso. Com isso foram aplicados 500. Imediatamente, o capitalista mais fraco deu uma olhada em sua conta bancária. Ele viu os dígitos subindo e disse para si mesmo que era loucura o dinheiro estar se multiplicando. O bastardo já tinha 170 milhões. O próximo capítulo começa com uma entrevista onde o cara é perguntado sobre as habilidades que possuía. O protagonista disse que se dedicava ao máximo e completaria qualquer missão dada. Ele vinha tentando viver uma vida comum como todos os outros. No entanto, recentemente ele tinha vivenciado muitas coisas. Ele havia experimentado o dinheiro se multiplicando. A janela do sistema mostrava que ele havia completado 2 de 10 missões. Ele recebeu uma, por exemplo, para tirar a peruca de um cara por 35. Obviamente, ele completou com sucesso. Outra era derramar refrigerante na orquídea de alguém. Claro, ele também completou com sucesso. Com isso, ele recebeu várias missões. E o dinheiro simplesmente continuava se multiplicando. Como resultado, em apenas 3 dias, ele já tinha um leve sorriso. Então sabemos o quanto ele tinha. O canalha tinha 587 milhões. E ele tinha um sorriso em seu rosto dizendo que finalmente era rico. E ele fez o mundo rir. No entanto, algo inesperado aconteceu. Quando ele estava lá em cima, um drone se aproximou. Ele largou algo no ar que caiu em sua mão. E com isso, o sistema disse que ele tinha passado no teste. Juke estava um pouco confuso. E dentro da caixa havia um bilhete de empréstimo. Ele ficou olhando para ele e o sistema disse que ele teria que prosseguir para a missão principal. A meta era reunir 1 bilhão em 7 dias. E se um participante não pudesse fazer isso, eles não poderiam continuar avançando. E todo o dinheiro seria resetado. Agora a pobre bolsa estava de volta no escritório, desolada, se perguntando como ele iria reunir 1 bilhão em 7 dias. Ele também queria entender mais sobre aquele bilhete de empréstimo. No verso, dizia que ele poderia obter 100 milhões por uso. Chick chacoalhou. Havia muito pouca informação, e ele não tinha ideia de como proceder. Primeiro, ele tinha que descobrir se aqueles óculos eram realmente feitos pela empresa. Vendo ontem, ele sabia que tinha a pessoa certa para perguntar. Com um sorriso psicopático, ele chamou pelo gerente. O pobre rapaz imediatamente sentiu um calafrio, enquanto pensava em fugir. Hook disse que já sabia que ele o havia ouvido. O pobre rapaz estava lá tremendo, dizendo a si mesmo que estava tentando evitar esse cara o máximo possível. Mas naquele momento, nosso garoto já se aproximou e disse que tinha uma pergunta. O cara estava prestes a dizer algo quando ele simplesmente cobriu sua boca mandou responder a pergunta em silêncio. Ele sabia quem havia feito esses óculos da empresa. O cara disse que não. Ele perguntou se pelo menos ouviu falar deles, dizendo que a partir de agora, o detector de mentiras foi ativado. Bond gritou, dizendo que ele não estava escondendo nada. Com isso, Rick percebeu que o cara realmente não parecia saber de nada. Então ele perguntou se ele tinha visto mais alguém com óculos semelhantes. O cara disse que não e Rick percebeu que alguém já tinha planejado isso. Ele começou a questionar que a informação não era suficiente quando o sistema apareceu. Naquele momento, o louco mudou de ideia. Ele estava se expressando, dizendo que precisava sair cedo. A janela disse que um jogo iria começar em 30 minutos em algum lugar próximo. E ele já estava saindo, dizendo que precisava navegar pelos mares altos. Ele saiu rindo, dizendo que esperava que o gerente cuidar de tudo para ele. Bond ficou lá furioso, dizendo que queria matar aquele bastardo. A cena muda para outra parte da cidade. Rick chega lá e se pergunta o que diabos é isso. Ele assegurou que este é o lugar indicado pelos óculos. E naquele momento, ele recebe a mensagem de que o jogo entre os participantes iria começar. Ele estava confuso porque ele não sabia que havia outros jogadores. É a competição da maleta de dinheiro. A pessoa que segura aquela maleta cheia de dinheiro no final ganha. Naquele momento, algumas luzes se acendem. Ele vê a maleta bem na sua frente. E ele se aproxima se perguntando se isso é do que estão falando. Ele diz para si mesmo que seria estúpido
Tem uma maleta cheia de dinheiro só esperando lá. No entanto, o negócio está claramente recheado de notas. O sistema lamenta que se alguém roubar a maleta, ele perderá a mesma quantia de dinheiro do banco, e o tempo total será de 10 minutos. Rick fica animado, dizendo que vai ganhar 300 milhões só por segurá-la. O cronômetro começa a contar, e ele diz que vai defender essa coisa como se fosse sua vida. No entanto, naquele momento, alguns cidadãos honestos aparecem dizendo para ele largar a maleta. Um deles disse que não é muito inteligente por ter ajuda assim. E o cara loiro pergunta se é realmente a primeira vez dele no jogo. Ele diz que as pessoas são loucas. No entanto, e simplesmente pergunta quem eles são e se eles sabem quem ele é. Agora os caras estão se aproximando cansados desse bastardo. Um cara corre em sua direção dizendo para parar de agir durão. Ele vem até ele com um taco, mas Rick se defende com a maleta. E diz que admira a coragem. O cara está confuso e o psicopata diz que o idiota não entende a situação. Ele estende a mão, que parece estar se movendo em câmera lenta. No entanto, o soco é preciso no rosto. O cara saiu voando, quicando no chão. Os amigos olham para o lado e percebem que não será tão fácil assim. E Rick adverte que se todos os participantes estiverem nesse nível, será muito mais fácil do que ele esperava. Com isso, os caras se olham e fazem um sinal um para o outro. E cada um começa a ir em direções diferentes. Rick pergunta-se se é o estilo de trabalho deles. Os dois caras amaldiçoam Ivan Sadis dizendo que ele vai morrer agora. Com isso, cada um vem de um lado diferente. Rick apenas observa o primeiro. Ele chuta o chão, lançando poeira e pedras na direção dele. O cara acaba tendo que cobrir os olhos para não ficar cego. No entanto, o outro diz que você esqueceu a frente, já prestes a esfaquear o garoto. Mas o protagonista facilmente se defende contra todos os ataques com a maleta e diz ao cara que não é assim que se usa uma adaga. O cara manda ele calar a boca e morrer logo. O ataque parece ter sido duro, e o cara loiro disse que o avisou que seria melhor ter deixado a maleta. No entanto, Rick tinha bloqueado a adaga com a alça da maleta e disse ao cara que ele falhou. Com isso, ele quebrou a adaga usando a maleta. O que é isso? Esse cara é louco. O cara está olhando para o pedaço restante da lâmina quando algo já está vindo em sua direção. A espinha do tolo foi comprimida e com isso, ele desmaiou no chão e Rick disse que o havia avisado. Um tapinha no ombro dizendo que ele tinha que avisá-lo. Ele era veterano das Forças Especiais 709. Foi quando ele lembrou de algo. Ele se vira para o cara e ele diz que tem uma pergunta para fazer. O cara ainda está lá parado limpando seu olho e o Hicks diz que é melhor ele não atacar. O cara o amaldiçoa perguntando o que diabos ele quer dizer. Hicks só quer saber quem está comandando esse jogo. O cara diz que não faz ideia desde que recebeu aquela pulseira e então começou a participar. Rick percebe que nem todos têm os óculos. Então qual é a diferença? Ele se vira e começa a pensar em várias alternativas enquanto o cara ao fundo percebe essa distração. Ele fica animado pensando que o cara é muito burro. No entanto, naquele momento, Rick aparece perguntando se ele está pensando em esfaqueá-lo. O cara diz não, ele nunca faria um ataque desses. Mas Hugh desfere um soco em seu queixo dizendo que, por outro lado, faria. Com isso, o cara desmaiou no chão e Hugh se pergunta por que todos são tão fracos. Naquele momento, alguém grita dizendo não. É o cara loiro de antes dizendo que as coisas são injustas quando o sistema avisa que ele perderá 300 milhões devido às regras. A pulseira diz que ele faliu, pois deve mais de 1 bilhão, e com isso, a cobrança iria começar. O participante 016 estava sendo perseguido. Rick apenas observava se perguntando o que estava acontecendo. Quando de repente o cara loiro começou a enlouquecer. Todo o seu corpo estava coberto de marcas roxas e ele implorou para ser salvo. Num instante, ele caiu morto no chão. Hugh se perguntou se aquilo era uma reação a algum tipo de droga. Parecia que a pulseira e aqueles óculos tinham formas de injetar algo. Ele já estava preocupado ao ver que aparentemente estava preso nessa coisa. Até que alguém apareceu dizendo que eles tinham encontrado outro tolo cego por dinheiro. Um cara mascarado disse que ele não é diferente. E o outro ao lado dele disse que agora ele não tem saída. Nestes jogos, os participantes ficam incrivelmente ricos. Mas eles perdem tudo e não têm outra opção. Hugh diz que foi quando ele percebeu que todos os participantes deste jogo eram pessoas que foram movidas pelo dinheiro.
e agora eles eram todos marionetes de alguém. Em outro lugar, alguém assiste várias telas falando sobre os participantes. Ryuk sabe que esta missão foi fácil, mas não vai permanecer assim. Especialmente agora que ele está cercado por muitas pessoas. Este sistema avisa que, o jogo começará com 48 participantes, agora o Slidium diz que aumentou um pouco. O grupo inteiro já está o cercando. E o problema é que ainda há 6 minutos restantes no relógio. O predador mais forte na natureza. E que quem for atingido com a maleta realmente perde todo aquele dinheiro. Ryuk, lendo a situação, pergunta por que todos estão hesitando tanto. Os caras começam a perceber que este jogo é um pouco arriscado. No entanto, Ryuk diz que se eles forem, talvez ele vá. Segurando um taco diz para ele não se aproximar e ordena alguém a jogar algo. Com isso, as pessoas começam a pegar pedras e tijolos, dizendo que resolverão assim. No entanto, Ryuk não se importa e facilmente se defende com a maleta. O tolo percebe que nada estava funcionando. E logo o novato é sombra sobre ele. Obviamente era Ryuk chegando para acabar com mais um. O participante 36 também vai à falência. E todos se perguntam quem é esse cara louco que entrou no jogo. Ryuk olha para trás e pergunta quem quer perder algum dinheiro. Os caras mascarados em volta apenas observam com medo. As pessoas começam a perceber que desistir da missão por 100 milhões é melhor do que ser atingido por uma maleta. Com isso, Ryuk fica parado lá e os caras fogem desesperados. Ele vê que alguns ainda estão lá e pergunta se eles não saíram. Parece que os pobres caras são mais de 900 milhões. Então, se eles desistirem, eles morrem de qualquer maneira. Ryuk diz que não se importa com aquela porcaria e diz para ele voltar. Num instante, todos pulam nele. As pessoas estão por todos os lados enquanto Ryuk fica parado ali. O cara ainda tem tempo para dizer que isso é muito bom. Eles deveriam ter feito isso desde o início. Obviamente, aqui vem a pancada da mala. O drone está lá gravando tudo. Até com uma gota de suor. E os caras que comandam o jogo não entendem quem chamaram. Mais tarde, o chão está coberto de sangue. Os caras têm olhos revirados. E o que diz que aqueles bastardos foram embora com o terno todo rasgado. E com isso, o tempo atinge 0 segundos. A missão está completa e ele ganha 300 milhões. Ele levou os palhaços dizendo que não importava porque agora ele poderia comprar um novo. Com isso, o sistema anunciou que o vencedor foi decidido e todos deveriam sair. E que imediatamente jogou a maleta sobre seu ombro. Ele se afastou, acenando e dizendo que foi bastante divertido. No entanto, uma garota próxima disse que o participante não duraria muito tempo. O cara ao lado dela disse que ele era bem especial, mas chamava muita atenção. E ele não tinha ideia do quão perigoso isso era. No entanto, para nosso protagonista, a vida costumava ser a mesma todos os dias. Ele trabalhava sem nem saber. Porque voltava para uma casa escura. Mas agora não era mais assim, e ele estava indo para o hotel sigiloso. A comida, é claro, era melhor que havia. E o dinheiro que levaria décadas para ganhar, ele ganhou em 4 dias. O garoto estava motivado, dizendo que isso era ótimo. Sua conta tinha 580 milhões e ele acabara de ganhar 300 milhões da mala. Agora ele estava animado, dizendo que essa era a vida. Com isso, alguém entrou na sala. A garota levantou a tampa do prato, dizendo que era o que ele havia pedido. Um bife de alta qualidade cozido por um chefe do Michelin de 3 estrelas. Ele deu uma mordida. No entanto, quando ele colocou na boca, sentiu algo estranho. A mulher sorriu, perguntando se ele gostou. Ele disse que estava incrivelmente delicioso. A garota ficou um pouco confusa porque ela claramente também era uma jogadora da pulseira. Com isso, ela tirou a peruca, perguntando como ele não estava nervoso. Ele completamente confuso. Disse oi. Ela se aproximou, achando que ele estava louco e se perguntando como ele podia ser tão descuidado. Ela ficou confusa quando ele disse que a tinha visto muitas vezes, notando que ele sabia que eles o estavam seguindo desde o teste da mala. O homem coçando o rosto, e parecia que ele queria ser seguido. Ele era um homem velho, que disse que aquilo era bastante interessante. Ele disse que não sabia o que eles queriam, mas eles não pareciam perigosos. E ele também precisava de alguém para perguntar sobre as missões.
O homem velho perguntou se ele Opa, estava pensando em pessoal, extorquir aqui é o informações. Gojo. Antes de começar o E vídeo, já deixa o protagonista like, se disse que era algo inscreve assim. e deixa um comentário O para nos velho apoiar. sorriu, Assim dizendo que conseguimos também continuar queria postando cada perguntar vez mais algo. vídeos. Com Caso isso, o queira nos tempo apoiar começou a diretamente, passar. tem um Pix na Lá descrição. fora, Sem o homem enrolação, perguntou como bora ele para o vídeo? recebia as missões. Ele disse que recebeu um dispositivo e fez uma missão de teste. O homem velho questionou por que a pulseira não estava em seu pulso. No entanto, ele apenas respondeu perguntando se aquilo era algum tipo de regra. Afinal, ele não tinha intenção de revelar que o dispositivo estava em seus óculos. A garota estranha perguntou se estava em seu calcanhar e se ele era o tipo de usar dessa forma. Ele a ignorou e disse que faria uma pergunta. Ele não sabia como remover a coisa. O velho homem perguntou a ele qual era o preço da liberdade. Isso deixou Ryako um pouco confuso. E o homem disse 2 bilhões. Essa é a quantia que eles cobravam para se libertar do item. Até que ele pague 2 bilhões, o dispositivo nunca será desativado. Yak perguntou se essas pessoas eram os operadores do jogo e o homem concordou. As pessoas que criaram esse inferno eram aqueles que dominavam a Deep Web. Parecia que eles tinham dezenas de bilhões de dólares ganhos ilicitamente. E é assim que eles criaram esse inferno para os participantes. A maioria acaba endividada e fazendo muitos empréstimos. Mas no final, ninguém sabe para onde são levados. Yak perguntou por que o velho estava revelando tudo isso. O homem disse que era porque ele queria descobrir que tipo de pessoa ele era. Ele queria saber se a liberdade ou o dinheiro eram mais importantes para Ryak. O menino disse que isso era muito óbvio. Ele poderia comprar a liberdade com 10 bilhões. O velho disse que nesse caso o dinheiro parecia mais importante para ele. E perguntou se ele estava confiante. Que poderia vencer em qualquer missão. Se esse fosse o caso, eles deveriam jogar um jogo simples. Uma mensagem apareceu dizendo que 002 estava solicitando um jogo privado. Ele teve a opção de aceitar e perguntar se era algum tipo de teste. Ele aceitou imediatamente. Ele estava dizendo que não era do tipo de recusar. Com isso, o sistema pediu para ele confirmar as informações dos oponentes. E ele se perguntou que diabos era aquilo. O velho perguntou por que ele não estava reagindo. Ele viu algo. O bastardo Gugumo estava classificado. 3 com 14 vitórias e derrotas. E tinha um total de 4 ou 8 bilhões. O sistema notificou que a missão irá começar e ele não poderia desistir. O velho só queria saber que tipo de jogo era porque estava ansioso. Nosso garoto pediu para ele esperar um segundo. No entanto, o homem disse que era tarde demais e a roleta começaria, com isso. Um jogo aleatório de um contra um foi escolhido. Existe um jogo simples de duplo dado. Basicamente, quem tiver o dado com os lados mais altos vence no final, se nenhum lado corresponder ao outro. Os pontos no lado mais alto contam. E se um par for formado, os lados se multiplicam. No entanto, se alguém rolar 1 e 6, eles ganham instantaneamente. Com isso, alguém abriu a mala, anunciando que cada ficha vale 10 milhões. E eles jogarão de acordo com o dinheiro de Rick, já que ele tem menos. O velho diz que gosta de um jogo simples. No entanto, Rick pergunta se isso é apenas um jogo de sorte. O velho homem diz sim, mas pergunta se o garoto está sortudo porque ele parece muito calmo. Rick dá um sorriso pequeno. Na realidade, ele está gritando de raiva por dentro. Sua vida sempre foi azarada. E na escola ele nunca acertou uma pergunta ao adivinhar. Ele também nunca ganhou nada na loteria. Nesta vida, a sorte nunca o beneficiou. No entanto, então ele disse para esperar um segundo. Ele fez 880 milhões em 3 dias. Então talvez sua sorte atual não fosse tão ruim. O velho homem pergunta se ele está pronto. Rick bate a mão na mesa, Trita jogando os dados dizendo para começar logo. Com isso, os dados caíram num. Eles já viram na primeira rodada quem não estava indo bem. Desesperado, ele olha para o que o velho homem jogou. O velho homem diz que ele também não teve muita sorte. Rolando 2. Nosso garoto fica animado, pensando agora que tudo depende do dado preto. O velho homem diz que vai apostar 100 milhões para revelar o dado preto. Rick percebe que o cara não está facilitando, já que ele não tem tanto dinheiro quanto o velho homem, principalmente considerando que ele perderia tudo se falhasse neste jogo. No entanto, suar. Ele diz que quer ver o que o velho homem tem. A garota diz que ela vai revelar os dados. O velho homem morre a 3. Então, nesta rodada, ele teve um total de 3 pontos. Rick fica animado.
Ele só precisa de um 4, 5 ou um 6. Ela levanta lentamente o copo, revelando que o dado número 2 era outro 1. O pobre cara está desesperado. Em um minuto, ele perdeu seus 100 milhões. O velho homem disse que ele é um sortudo garoto e conseguiu um par na primeira rodada. No entanto, Rick disse que agora que ele usou toda a sua sorte, o resto será sua vitória. Mas você pode imaginar o que aconteceu. O cara ganhou 93. Depois 54. Então 166. A mão dos garotos já tremia. Cerca de 500 milhões haviam evaporado. Sua alma deixou seu corpo e a moça disse que começariam a última rodada. O garoto lançou o primeiro dado e o cara rolou o seu com um 16. Agora ele estava confiante, pois finalmente tinha uma boa vantagem. Ele disse 300 milhões, o velho disse que apostaria tudo, dizendo que lhe daria uma chance de recuperar tudo. E que estava confuso, se perguntando se o velho tinha perdido a cabeça. Porque o cara estava tão confiante em tirar 16. Já havia verificado que não havia nada de errado com o jogo. Pensando que era impossível manipular isso, ele aceitou. Com isso, a garota disse que os dados seriam revelados, e Rick pensou se soubesse que tipo de pessoa era esse velho. Ele nunca teria aceitado esse jogo. O pobre rapaz ficou atordoado quando a carta caiu na frente dele e velho disse para apenas enviar uma mensagem. No dia seguinte, na hora do jantar, nosso garoto estava de volta à reunião da empresa. Com o chefe dando um discurso. Todos brindaram suas cervejas em comemoração. E um olhou para o lado e viu algo estranho. Rick estava bebendo cerveja com um canudo. Furioso de raiva. Os amigos seguintes disseram que ele apenas enviaria uma mensagem. Ele disse que não tinha ideia de por que estava agindo assim. Ele queria perguntar, mas ele também não estava interessado em interagir com aquele lunático. Porque Vaj quietamente bebeu sua cerveja. Naquele momento, alguém se aproximou e perguntou qual era o seu nome, dizendo que para um jantar da empresa ele pode parecer muito feliz. Foi o presidente Bach quem perguntou se ele tinha algum problema no trabalho. Mas ficaram se encarando como tolos. E Vaj voltou a beber sua bebida com uma expressão desolada. Ele estava bem. Às vezes um cara tinha um problema e não queria falar sobre isso lá. Colocou a mão no ombro do protagonista e perguntou se ele queria conversar do lado de fora. As pessoas estavam falando sobre como Kip estava agindo de forma muito estranha hoje. Um amigo disse que ele deve ter perdido dinheiro em um investimento enquanto Suriyama apenas assistia. Ela perguntou se ele ficaria bem, já que o presidente não tinha bebido muito. As outras meninas disseram que o presidente era uma pessoa muito gentil quando não estava bêbado. O apelido do bastardo era o Buda Sorridente. E ele já chamou o protagonista de bastardo. Mandando-se explicar. Segurando-o pela gravata, ele avisou que, como funcionário, ele se divertiria muito. Ele começou a dançar na frente dele dizendo que ele não entendia o que estava errado com a geração dessas crianças. Avisando que lixo como ele poderia ser substituído a qualquer momento. No entanto, isso era apenas pensar nos 880 milhões que levaria décadas para ganhar neste lugar. Porque ele continuaria trabalhando para esses bastardos ganharem dinheiro. Até que o chefe o esbofeteou a expressão perguntando se ele não estava ouvindo. O cara avisou que você daria a ele 100 mil por cada tapa como uma espécie de educação mental. Hux ficou lá pensando que se esse cara o tocasse mais uma vez, ele perderia o braço. Até que a missão apareceu. Ele teve que mudar sua mentalidade. Ele levou outro tapa. O velho agradeceu a ele, dizendo que ele foi muito educado. Naquele momento, Hulk mudou sua expressão dizendo que de fato esses tapas ensinaram muitas lições valiosas. Ele disse que hoje percebeu que foi uma honra incrível trabalhar ao lado de um chefe tão promissor. Ele pegou sua mão e perguntou se ele poderia compartilhar mais de seus ensinamentos. Bi começou a sorrir dizendo que ele era um sacana fofo. Dizendo que agora sim, ele viu o espírito do menino. Com isso, ele disse que eles tinham que voltar para aquele bar e ele serviria uma cerveja e eles se tornariam amigos. Com isso, Hulk pensou, é claro, que ele faria isso. Mas o chefe deveria sequestrar o presidente para ganhar 500. E obviamente essa operação já tinha começado. Na próxima cena, o chefe acorda e vê um sapato. Ele ainda está muito bêbado e não sabe o que está acontecendo. Quando ele vê o protagonista, ele pergunta o que diabos é isso. No entanto, Hulk apenas diz que ele foi sequestrado.
A missão é manter esse cara neste local por 24 horas e ainda restam 16. Jeff pergunta se ele está brincando, mas Uka apenas pergunta se ele não se lembra, explicando que quando estavam voltando, o chefe disse que queria continuar bebendo. Por isso ele trouxe o chefe aqui para impedi-lo de se envergonhar. O chefe diz para desamarrá-lo e devolver seu telefone. Uka diz que enquanto ele estava dormindo, deu uma olhada e achou algumas coisas estranhas. Bak começa a perder a cabeça. Ele grita com ele chamando de lixo e perguntando se ele não vai desamarrá-lo. Perguntando se ele esqueceu que poderia ir para a cadeia por isso. Copo avisa que o chefe não entende a situação. O sapato estava ao telefone. Várias fotos do chefe tiradas secretamente diz que ele é um filho da puta pervertido. O protagonista também diz que ele sabe que essas gravações foram feitas no banheiro. Então deve haver uma câmera instalada, e encarou o tolo dizendo que ele não entendia como ele tinha que ir. O que diz que agora está explicado porque esta missão de sequestro foi enviada e enquanto procurava. No telefone, ele viu uma lista estranha. Ela continha os nomes de mulheres que não deveriam receber nenhuma promoção. Naquele momento, Hulk entendeu que isso significava que o chefe estava chantageando-os de alguma forma e ele já perguntou para Bak o que ele pensa sobre os funcionários da empresa. O sorriso apenas zombeteiro foi enviado, dizendo que os cachorros têm que obedecê-lo ou ao mestre, avisando que o que ele faz com essas garotas é dar a elas uma chance que nunca receberiam. Explicando que é normal, pois todo mundo tem alguns segredos. Neste momento, Hulk perde a cabeça dizendo que o chefe não tem salvação, mas apenas sorri, perguntando se aquilo é uma ameaça. Com isso, ele diz para o cara se calar, dizendo que agora ele receberá 100 mil por cada tapa e dá o mesmo discurso, dizendo para entender como reeducação. O sujeito grita, dizendo que se ele tocar em um fio de cabelo de sua cabeça, levará um tapa em seus olhos quase saltando de sua cabeça. O tolo até cai de cara no chão. Hulk adverte que é apenas porque ele tem algum dinheiro. Ele não pode agir assim. Ele coloca o cara de pé novamente. Quem pergunta o que ele quer? Hulk explica que viver uma vida normal onde você ganha dinheiro e tenta ser feliz também é difícil. Entretanto, torna-se ainda mais difícil quando você tem um chefe lixo como ele, dá outra bofetada perguntando se ele gosta de tornar a vida dos outros miserável. O Bot continua querendo saber o que o protagonista quer. Hulk diz que quer que ele entenda o que é injustiça. O chefe treme naquele momento, quando ele vai dizer que estava errado. Alguém aparece por trás dizendo que o encontraram. 2 outros jogadores dizem que talvez possam dizer aquele pessoa e o Bot começa a gritar, dizendo que aquele bastardo sequestrou. Os caras dizem ao velho para relaxar que resolverão isso rapidamente. Eles recebem a missão do sistema para salvar esse cara por 200 milhões e pedem desculpas ao protagonista dizendo infelizmente eles terão que fazer isso, o que diz que está tudo bem, ele entende. E os caras estão confusos, perguntando se esse cara é louco. Assim que ele ia dizer algo, 2 pés voaram em direção a ele, ele levou um chute voador que o jogou contra a parede. O pobre amigo nem entendeu o que aconteceu. E o golpe já estava vindo em direção a ele também. Ele atingiu seu pescoço. Testa e mão, 2 segundos, os 2 tolos estavam inconscientes. Depois disso, vários outros participantes chegaram. Mas a cena se repetia diante do presidente toda vez. A diferença de nível entre os caras era assustadora. Chefe começou a pensar que mesmo que ele não estivesse amarrado, ele não tinha chance, bem, naquele momento. A corda foi cortada. Ele estava confuso, perguntando quem fez isso. Foi eu. Nós aparentemente queríamos brincar com ele. O chefe caiu no chão e Hulk disse que ele parecia entediado. Ele então perguntou por que eles não negociaram o salário. Ele queria ganhar 5 vezes mais do que ele estava recebendo no momento, também valendo um mínimo. E obviamente, a coisa mais importante para ele é que a partir de agora, o presidente Bakey seria seu cachorro. Até que ele tivesse a chance de se tornar humano novamente. Ele esperava que Bulk se saísse bem. Uma cena muda para uma prisão. Alguém bate na porta chamando pelo número 3270. Dizendo que ele terá que aguentar lá por mais um dia, já que em breve ele será livre para fazer o que quiser. Esse guarda havia recebido a missão de deixar um criminoso extremamente perigoso escapar. O cara com aparência saudável está dando cabeçadas na parede. E o sistema avisa que quando ele conseguir escapar, o jogo de punição começará. No dia seguinte na empresa dos protagonistas.
Ong estava chegando e viu um monte de pessoas reunidas. Ele perguntou o que estava acontecendo, e alguém disse a ele para dar uma olhada. Foi então que ele ficou confuso. A ajuda estava lá, em um terno no trono, dizendo: Bom dia para todos. E Ong descobriu que o Damuk havia recebido uma posição especial. Agora ele sabe que as coisas não serão fáceis para ele. Uk diz que está ansioso para trabalhar muito com seus amigos. Algum tempo depois, ele diz que deixar de lado a maneira como ele ganha dinheiro mudou completamente por causa daqueles óculos. Ele já conseguiu ganhar e perder mais dinheiro do que teria em toda a sua vida, através da missão. Ele recebeu aquele bilhete de empréstimo novamente. E com isso, ele recebeu mais 500 milhões na conta. O problema é que existe um motivo pelo qual ele não está feliz. E tudo. A missão de fazer 1 bilhão irá terminar em 1 dia e 4 horas. E quando isso acontecer, todo o dinheiro será resetado. Ele está fervendo de raiva, dizendo que não há como ele voltar a ser pobre. Ele bate na mesa, dizendo que não se importa. Sempre que a missão for, ele quer que ela apareça para que ele possa resolvê-la. De volta àquela prisão, um dos guardas fala sobre um comboio que está sendo feito. 10 prisioneiros sob supervisão especial estão sendo levados. O cara na Oktok disse que não há nada de errado e não há necessidade de se preocupar. No entanto, na realidade, ele já matou o motorista real. Com isso, ele diz que é hora de continuar. Os prisioneiros estão todos confusos sobre isso é que e negócio do jogo. Mas o K apenas avisa que para condenados como eles, não importa para onde vão, eles nunca escaparão. A missão que esse cara recebe é caçar um bando de fugitivos. Por isso ele está soltando todos, e fizeram homens desesperados por ele, pessoas desesperadas por dinheiro. A questão é que tipo de pessoa seria mais perigosa. Um cara que se parece com Thanos albino é prisioneiro 3270. E a missão de caça ele paga 500 milhões. Todos olham para trás, perguntando o que farão agora. O cara pergunta se eles se lembram onde enterraram o dinheiro. E eles dizem sim. O cara careca diz para eles recuperá-lo. Eles têm que fugir da Coreia o mais rápido possível. O que eles não sabem é que há um drone caindo no ônibus o tempo todo. Olhando para o relógio, alguém se pergunta para onde esses bastardos pensam que estão indo. Outros jogadores que também recebem dinheiro da missão de caçar os prisioneiros estão observando. 4 horas depois de começar o jogo de punição, o cara do arpão grita para alguém parar. Ele dispara sua arma, atingindo um tolo na coxa, o cara cai no chão e começa a puxar, dizendo que um prisioneiro como ele significa aprender a viver uma vida mais honesta. Um amigo põe a mão em seu ombro, dizendo que é verdade. E eles vão ganhar muito dinheiro. Na verdade, era o cara louco segurando o braço de seu amigo, questionando por que tantas pessoas tinham o mesmo relógio. Este era o prisioneiro 20.804 com uma recompensa de 300 milhões. O cara do arpão se assustou e um prisioneiro perguntou quem eles eram. Já puxando a força, ele advertiu que o cara teria que responder. O corte passou limpo e outro braço voou. Algum tempo depois, esse cara passou a informação sobre essas pessoas para 38 ou 4. Olhando para o corpo caído, ele se perguntou quantos tinham chegado. Mas você colocou sua mão em sua cabeça e disse que não importava. E foi então que o jogador percebeu que os perseguidos eram os participantes. Com isso, o pobre cara sentiu-se sem vida no chão. O careca disse que não se divertia tanto há muito tempo, mas disse aos seus amigos que era hora de acabar com isso. Eles precisavam enterrar esses caras, pegar o dinheiro e sair dali. Os caras disseram que esses desgraçados não eram membros de gangues. Parecia ser informação sobre os prisioneiros fugitivos aparecendo em seus relógios. Com o cara mencionado, havia uma recompensa por suas cabeças. O careca ficou animado. Ele perguntou ao seu amigo tímido quanto valia. O cara disse 500 milhões. Com isso, ele socou o ar, dizendo que seu sonho finalmente se realizara. Mas o amigo se perguntava se o cara estava tentando mostrar quem era um grande idiota. Ele então perguntou a um cara forte quanto dinheiro já haviam encontrado. O cara explicou que haviam encontrado 3 conjuntos de 500 milhões e ainda faltavam mais 3. O cara sorriu, dizendo que o desgraçado realmente lucrou muito. A vantagem desse monstro burro, ele faria cerca de 3 bilhões. Ele começou a rir com os loucos, dizendo que era um novo começo, enquanto alguém observava de longe se perguntando por que estavam dançando. Outro parecia estar cavando dinheiro. Vendo os corpos, ele sabia que era muito mais perigoso do que ele tinha imaginado.
Dois outros jogadores decidiram que tinham que fazer isso, já que haviam percorrido um longo caminho. Os caras disseram um ao outro que somando o dinheiro enterrado, eles fariam muito. Mas um deles questionou se era certo. Tratar os humanos como se fossem animais de caça. O cara o agarrou pela gola e perguntou se ele não tinha visto os registros criminais deles. Esses bastardos eram humanos. Eles tinham cabeças de 500 a 300 milhões. Ele disse ao cara para se concentrar e seguir o plano. Com uma balista na mão, o cara disse que seria fácil resolver isso à distância. Tudo o que precisavam era vestir os caras sairiam se tentassem fugir. Naquele momento alguém apareceu, dizendo que não podia deixar aquilo acontecer. O cara se assustou perguntando o que diabos era aquilo. Alguém disse que não precisavam ficar tão em guarda. Era o Hulk dizendo que era apenas um simples funcionário de escritório. O cara estava confuso sobre esse cara louco que apareceu do nada. Mas claramente aquele cara louco não. Parecia ter vindo de uma empresa. O Hulk apenas disse que tinha um plano muito bom. Estavam interessados em ouvir. Sobre isso todos ficaram em silêncio, encarando uns aos outros. Um deles disse que não fazia ideia de quem era esse bastardo com esse plano horrível. O que estava apenas sorrindo. Mas o cara já mirava a balista, perguntando se ele achava que seriam iscas para ele. Ele lamentou que se ele não desaparecesse pela contagem de 3 ele atiraria. Enquanto o cara contava, o que disse que era o melhor plano de todos. Mas o cara chegou a 3 e disse para ele morrer. A flecha voou em direção ao nosso garoto. Ele parecia surpreso que eles realmente tiveram a coragem de fazer isso. Ele a cortou com uma lâmina cortando a flecha no ar. Então os caras perceberam que não seria tão fácil. A coisa até girou pior e pousou. O cara estava em sua mão, o que o quebrou, dizendo que é por isso eles eram um bando de amadores. Mais uma vez ele perguntou se eles não gostaram do plano. Com isso os caras largaram suas armas, dizendo que era um plano muito bom. Ele sorriu, dizendo que poderiam começar a operação então. De volta com os prisioneiros, eles ainda estavam cavando o dinheiro. Um deles estava furioso porque o bastardo esqueceu onde enterrou foi quando olharam para o lado e viram os amigos dos protagonistas. Os prisioneiros imediatamente disseram que teriam que lidar com mais alguns. De repente os tolos fugiram desesperados, o cara forte de antes gritou com raiva, dizendo para seguirem aqueles bastardos. Na floresta o cara estava desesperado enquanto os loucos corriam atrás dele. Tudo o que Hulk disse foi para levar esses caras para um lugar que ele tinha marcado. Com isso eles se aproximaram de uma cabana abandonada. O cara estava exausto, mas ele sabia que tudo se resolveria se ele chegasse lá. Mas quando pararam na frente, não encontraram ninguém. Eles começaram a se perguntar onde aquele maldito cara que os liderava estava. Mas os prisioneiros já estavam se aproximando por trás. Eles avisaram que eram um bando de pragas e era bom que fossem enterrados ali mesmo. Um deles veio correndo para acertá-los com uma pá. Mas um pequeno machado voou pelo ar, acertando a pá que o cara estava segurando. O prisioneiro virou perguntando quem era o bastardo. Hulk só disse que ele fez para eu saber. Segurando um graveto ardente ele disse o que eles precisavam. Saber era que ninguém escaparia deste lugar. Eles ficariam ali sendo estancados, entregando todo o dinheiro para ele. Os outros jogadores perguntaram se eles também faziam parte dessa surra. Hulk pulou imediatamente do telhado. Um dos prisioneiros observou que não havia como escapar. Hulk desferiu um chute no rosto do primeiro sujeito, jogando-o ao chão. Ele espumava pela boca inconsciente como um louco. Hulk disse a todos para começarem a entrar em pânico. Mas os prisioneiros decidiram que precisavam lidar com esse Lumenic. Os 3 criminosos avançaram contra ele. Hulk facilmente esquivou-se do primeiro. Outro sujeito avançou para um corte pela esquerda e Hulk se moveu para o lado, focando no que estava à frente. Ele acertou um golpe de cotovelo no sujeito atrás e desarmou o outro. Ele até pegou a faca que caiu da mão do sujeito. Em um segundo, os 2 tolos estavam quase de joelhos. O sujeito vendo de trás tinha uma expressão perplexa sem saber o que fazer. De repente, seu corpo ficou vermelho e ele desmaiou. O último ainda não sabia o que estava acontecendo. Hulk simplesmente jogou a faca, acertando a mão do cara e desarmando-o. Ele então avançou e colocou a mão ao lado da cabeça do cara. Outro tolo foi derrubado. Não levou nem 5 segundos. Para que todos estivessem no chão, os outros jogadores perceberam que era impossível. Em um jogo onde você tinha que escolher entre dinheiro e vida, aquele bastardo estava à caça. 4 criminosos foram derrotados.
Tendendo-lhe 400 milhões, o cara da lateral se aproximou. Perguntando quem diabos fez isso, o cara valia 300 milhões. E tinha um extenso histórico criminal. Ele perguntou ao que se era. O que derrubou todo mundo. O que apenas questionou o que ele faria e se ele estava lá por vingança. O cara matou seu amigo e disse que estava lá para ensiná-lo como terminar o trabalho, perguntando se ele era um amador que não sabia que ele tinha que terminar a pessoa. Ele disse que ia colocar buracos em seu corpo, mas Suk disse infelizmente ele havia sido esfaqueado muitas vezes antes. O cara riu chamando de um bastardo hilário. E investiu dizendo que estava acostumado com isso. O que esquivou-se do ataque, percebendo que não seria difícil. Mas estranhamente, o cara sorriu por um segundo quase acertou seu queixo com a outra mão. Foi quando Uki percebeu que esse cara não era tão fácil quanto os outros. O bastardo era ambidestro. De repente, Uki disse a ele para esperar um segundo. O cara riu, perguntando se ele estava com medo. Uki foi para o outro lado e disse que não estava com medo. Uki disse que todos aqueles desgraçados arrogantes mudaram sua atitude quando ele sacou uma faca. Mesmo que mostrassem coragem por um instante. Algumas facadas os de joelhos pedindo perdão. Ele gostou muito disso, mas o cara à sua frente não era normal. O que disse que era hora de o homem sentar e falar com ele. O que disse que não estava com medo. O cara ainda mais irritado, querendo saber quem era esse cara. Ele correu em direção a Uki, dizendo que ensinaria uma lição. Uki ficou parado apenas observando se aproximar e perguntou por que ele deveria levar essa luta a sério. Uma foice engolindo uma sequência. Naquele momento, o cara se sentiu morto do outro lado. O que disse que descobriram quem era o verdadeiro ambidestro. Com isso, o criminoso 28L4 foi derrubado, ganhando 400 milhões. Mas o bastardo estava animado, dizendo que agora só restava um. Ele estava cantarolando enquanto os outros jogadores o seguiam desanimados. Se sentindo envergonhado, um dos caras perguntou para onde estavam indo. O que disse que ainda restava um bastardo, então eles tinham que lidar com ele. Os caras começaram a listar todos os crimes que o cara careca havia cometido, dizendo que talvez não fosse uma boa ideia. A verdade é que eles foram até lá apenas para pegar outros e escapar desse cara porque ele era muito perigoso. Mas então um deles olhou para o lado. Imediatamente, as pupilas de todos contraíram e eles pareciam ter visto um monstro. O cara careca estava bem atrás deles. Em meio segundo, ele já estava desferindo um soco nas costelas de Uki. Dizendo que o bloqueou com o braço, o cara ficou impressionado. Mas Shuk, com um sorriso, acertou um soco no queixo dele. O cara levou o golpe, mas sorriu e disse: o garoto não era tão ruim. Ele perguntou como Uki bloqueou Uki perguntou como ele aguentou aquele soco. Ambos chegaram à mesma conclusão. Essa briga prometia ser interessante. O problema era, enquanto Uki sorria, o cara careca estava rangindo os dentes. Entusiasmadamente foi para outro soco. Shuk acertou um soco com toda a força no nariz do cara careca, fazendo seu rosto parecer todo torcido. Antes que o cara pudesse reagir, Uki já tinha pisado em suas costas e se movido para o lado, acertando um chute direto no queixo. O cara careca não parecia mais saudável. Uki sorriu, dizendo que tudo estava resolvido agora. Mas estranhamente, o cara quase acertou um soco. Em Uki não conseguia acreditar que seus golpes não o afetaram. Pior, os golpes dos caras pareciam estar ficando mais fortes. Uki sabia que se esse cara o pegasse, seria o fim. Ele conseguiu se esquivar do agarrão e evitar. Ele continuava evitando, pensando consigo mesmo que se pudesse escapar disso, ele teria uma chance. Foi então que ele notou algo. O cara careca estava agachado para apoiar a mão no chão. Em um segundo, ele desapareceu e pulou em direção a Uki. O bastardo o abraçou com toda a força. Agora Uki também não estava indo muito bem. O cara começou a levantá-lo, apertando-o com força. Ele até fez um coração com as mãos, dizendo que agora ele tinha sido pego. Segurando-o em seus braços, ele fez Uki entender que com uma diferença fraca, acabou para ele. Uki sabia que isso era comum, mas ele moveu a mão para o homem e encarou quem lhe disse para desistir. No entanto, sabia de algo que ia além do senso comum. Uma força sobre-humana que só aparece em situações extremas. A combinação de endorfinas e adrenalina. Ele começou a esmagar o crânio do cara careca com a mão. Ele se desculpou.
dizendo que infelizmente era um pouco especial. Ele explicou que geralmente tinha que controlar sua força para não matar pessoas. Mas como o cara era tão resistente, parecia estar tudo bem. Com isso, ele bateu a cabeça dele no chão. O careca foi enterrado como uma planta. O criminoso foi derrotado e o que recebeu 500 milhões. O drone filmou tudo e agora a caçada estava completa. Hook mencionou que provavelmente teria músculos doloridos amanhã. No entanto, o bastardo tinha ganho um total de 1,2 bilhões. Olhando ao redor, ele disse que o lugar o lembrava dos velhos tempos. Os outros jogadores não podiam acreditar que ele derrubou todo sozinho. Cook sussurrou algo para eles. Ele disse para eles ficarem quietos e pegarem o dinheiro que os caras estavam namorando. Eles se aproximaram de Cook e disseram que lidariam com o resto. Cook olhou para eles e perguntou se eles realmente iriam fazer isso. Os caras claramente tiveram a mesma sensação por um segundo. Enquanto Shulk estava prestes a dizer que estava tudo bem, algo atingiu seu pescoço. Ele percebeu imediatamente que era um dardo tranquilizante. Os outros jogadores também foram atingidos pelo mesmo ataque. Cook ainda estava de pé. Os outros 3 desabaram imediatamente. Ele usa uma habilidade de análise para entender o que estava acontecendo. Alguém se aproximou. Um cara de máscara perguntou como Cook estava, ainda em pé depois de ser atingido por isso. Cook tentou reunir informações, mas o acesso foi negado. Ele perguntou quem diabos era o cara, 2 pessoas treinadas se aproximaram. E o cara disse para ele esperar um pouco. Cook viu um grupo inteiro se aproximando, quando estava prestes a perder a consciência. Seu corpo congelou para o chão. O cara de máscara disse que estava ansioso. Por um link neste vídeo que ajuda Memoro a criar conteúdo mais suculento para seus espectadores. Ative o sinozinho travesso e saia.